A graça e a paz, amados irmãos. Amém. O pastor me enviou uma mensagem dizendo que estava com um probleminha de saúde e pediu para que eu pudesse trazer uma palavra para os amados irmãos. E eu confesso que não estava preparado para o convite, mas a Bíblia diz que a gente deve estar sempre preparado para quando exigirem de nós, né, a nossa fé. E também a Bíblia nos diz, através de Paulo, que ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Então, busquei ao Senhor e Ele falou comigo. Me trouxe um texto que já tinha conversado alguma vez com alguns jovens do Ministério Oasis. E o texto ele se encontra em Provérbios, capítulo 4. E hoje vamos falar um pouco sobre sabedoria. E a mensagem hoje vai ser dividida em dois textos, no qual o primeiro é o Provérbios capítulo 4, onde na minha Bíblia traz o título de A Sabedoria é Suprema. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se, não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as percas de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus poderoso em nossas vidas, ó Pai, um Deus grandioso. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Senhor Deus, eu te peço que a tua sabedoria, Senhor Deus, nunca afaste de nossos corações, ó Pai. Nos ajuda dia após dia a buscar incessantemente, Senhor Deus, sermos pessoas sábias, pessoas com discernimento para qualquer ação, qualquer atitude, qualquer resposta que precisamos dar, Senhor Deus, que a gente pense sempre em Ti como o Senhor faria, ó Pai.
Em nome de Jesus, Senhor Deus, fala mais uma vez grandemente aos nossos corações, para que não voltemos a pecar contra Ti, Senhor Deus. Sabemos que a Tua palavra ela é luz para os nossos caminhos e que evita muitos sofrimentos, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor Deus, a aprender e guardar de todo o nosso coração. Amém e amém. Então esse texto ele fala sobre uma sabedoria suprema. E aí eu separei alguns versículos no qual eu gostaria de me apegar nesta manhã, desse primeiro texto. E o primeiro versículo, ele é o versículo 4, onde diz, desculpa, ele me ensinava e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Então, a gente já começa a identificar que uma pessoa sábia, ela se apega às escrituras de Deus. Ela prossegue em conhecer a Deus. E a gente começa a entender também, muitos já devem saber disso, acho que quando a gente começa a caminhada de cristã, a gente já começa a entender que a escritura, ela é um manual de vida. Ela é um manual que nos orienta para qualquer decisão que a gente venha tomar, qualquer coisa que a gente precise fazer, qualquer atitude, a Bíblia ela nos orienta. É um livro que fala sobre exatamente tudo. Então, quando Deus pede para que a gente guarde de todo o nosso coração, é como se aquilo fosse algo bem mais precioso para nós. É como se a gente, em algum momento de nossas vidas, a gente encontrasse um tesouro perdido e a gente não o guardasse, sabe? A gente deixasse ele à toa, assim, na porta de casa, na rua. Quando a Bíblia fala, guarda de todo o coração, é como se você encontrasse esse tesouro e você realmente precise guardar ele. Em outros textos a gente vai ver, como fala em Salmos, que o salmista ele fala, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para que eu não peque contra ti, né? Então, basicamente é isso. Quando a gente adquire a sabedoria, a gente guarda ela no nosso coração, a gente evita de ter uma vida de sofrimentos, de mais sofrimentos, porque a gente vai ter atitudes cada vez mais assertivas. E é isso que o texto tem nos orientado. O versículo 11 e 12 diz assim a palavra do Senhor: eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando vocês por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Assim é para quem guarda essa palavra no coração. E não que não vai existir obstáculos na vida de um sábio, porque a Bíblia ela também nos promete que no mundo a gente terá aflições. Então a gente de fato vai passar por dificuldades, terão obstáculos em nossas vidas, terão pessoas para fazer nos parar, terão circunstâncias para fazer que a gente pare, mas quando somos sábios, esses obstáculos eles não serão de nos parar, não serão capazes de nos parar. Então a gente vai conseguir passar por ele de uma forma estratégica, de uma forma que Deus coloca em nossos corações. Os obstáculos eles servem até para a gente se tornar mais forte, mas não serão capazes de parar aqueles que buscam a sabedoria. O versículo 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E a gente já aprendeu aqui diversas vezes que o coração ele está ligado à nossa mente. E basicamente para a gente ter um corpo saudável, o nosso coração ele precisa estar saudável. O coração ele responde por todos os mecanismos do corpo, até para o cérebro, que às vezes a gente pensa que o cérebro que comanda tudo, mas se o coração não bombear sangue para o cérebro também, tudo para. Então do coração provém toda a fonte da nossa vida física. E para nossa vida espiritual, o que procede toda a fonte da vida é a nossa mente. E é por isso que a gente deve ter muito cuidado com a nossa mente. Hoje eu falo principalmente dos jovens, mas hoje eu até falo lá na classe que eu acho que não só mais os jovens, mas os adultos também estão muito ligados às redes sociais, internet, Instagram, e ali é um bombardeio na nossa mente. A gente aprendeu até nas últimas pregações do pastor que uma arma que o inimigo usa, um alvo que ele usa é a nossa mente. Porque
Se ele destruir a nossa mente, toda a nossa vida começa a desandar. A gente começa a ter frustrações, a gente começa a ter decepções emocionais. Então, por isso que a Bíblia orienta que uma pessoa sábia, ela deve guardar o seu coração, ela deve guardar a sua mente. E aí, como é que eu faço isso? Abra uma Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4. Guardar o coração, ele não significa você esconder dentro de uma caverna, é, isolar do mundo, mas você filtrar aquilo que vai chegar até sua mente. E Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele fala sobre isso. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, essa é a forma do sábio guardar a sua mente. Se você ficar pensando muito em coisas seculares, em coisas que não agradam a Deus, em alguns pecados, alguns desejos do seu coração que você sabe que é pecaminoso, em algum momento aquilo ali vai acabar destruindo a sua mente e te deixando muito vulnerável a cometer tal ato. E cometendo tal ato, sua vida espiritual ela passa por um sério risco. Então, a orientação para a gente guardar nossa mente é justamente pensar em coisas boas, é blindar ela com coisas boas. A Bíblia também fala que quando a gente retira algo, a gente tem que revestir de outra. Foi ensinado pelo nosso pastor também. Se a gente deixa de roubar, a gente passa a ajudar os pobres, a gente passa a ajudar outras pessoas. A gente não, se a gente anteriormente mentia, a gente deixa de mentir e passa a falar a verdade. Não basta apenas deixar, mas precisa revestir de outras coisas. E assim é a nossa mente. Se a gente parou de pensar nas coisas ruins, a gente começa a pensar, a mentalizar coisas boas para as nossas vidas. E assim a nossa mente ela estará protegida. E o versículo 7, ele fala o que acontece, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe, às vezes eu acho que se dependesse só de nós, a gente falharia. Mas a Bíblia nos dá mais uma garantia aqui. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela também irá guardar os nossos corações e a nossa mente. Porque somos falhos. Às vezes a gente nem quer pensar, mas vem super rápido em nossos pensamentos. Mas quando a gente está ali dedicado, ora a Deus, pede para que Ele nos livre de pensamentos ruins, dessas coisas, Ele vem com a sua paz, que o nosso próprio coração, a nossa própria mente não consegue entender, Ele vem nos dar a paz dEle. Amém? Mas eu quero que vocês abram a Bíblia agora em Tiago, o capítulo 1, versículos 5 a 8. E um texto muito conhecido no qual a Bíblia fala, né, que se a gente tiver falta de sabedoria, basta pedir a Deus e Ele dá livremente a cada um. Porém, muitas das vezes, quem já pediu sabedoria a Deus aqui? Eu já pedi também. Agora não precisa levantar não, mas quem continua é para refletir. Quem continuou fazendo decisões erradas? Não precisa responder. Mas isso era uma coisa que ficava em meu coração. Eu falo, poxa, a Bíblia diz que é só pedir, Deus dá livremente, mas eu continuo tendo atitudes erradas, continuo tomando decisões erradas. Por que isso acontece? Sabe? Por que isso acontece se basta pedir? Então, Deus ele trouxe dois textos. Um é a continuação desse e outro é o que a gente vai ler logo à frente. Tiago capítulo 1, verso 5, diz assim, ó. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça
a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Perceba como novamente a Bíblia fala da mente, quando vai falar referente à sabedoria. E eu também, quando eu peço sabedoria a Deus, que eu peço até hoje, acho que todas as minhas orações em casa eu tenho pedido sabedoria e discernimento. E, e creio eu que eu peço com muita fé. Eu penso nisso, que eu peço com muita fé. Então, fico às vezes me perguntando, Senhor, por que eu continuo errar em alguns passos? E aí, o texto fala que a mente dividida, ela não receberá coisa alguma. Então, às vezes, a gente até crê que nosso coração está com fé, 100% de fé, sem duvidar, mas às vezes nossa mente está dividida com algumas outras coisas, que nos impede de alcançar também a sabedoria, ou até a sabedoria suprema, né, como fala em Provérbios 4. E aí, outro texto que a gente vai ler é o Efésios 5, que é no qual a gente aprende como de fato ser sábio. E muitas coisas que tem nesse texto que a gente vai ler agora são coisas que a gente negligencia às vezes sem perceber. Então às vezes a gente pede sabedoria a Deus, mas negligencia em algumas coisas que são básicas para a gente alcançar a sabedoria. Efésios capítulo 5. Todos encontraram? Amém. É, o texto, a gente vai ler a partir do versículo 6, mas o texto anterior, ele fala sobre o proceder dos filhos da luz. E aí, em alguns lugares do texto, ele vai falar sobre como um filho da luz deve andar, como ele deve ser sábio, coisas que ele deve deixar de fazer, de ser imoral, de ser desonesto, alguns erros que aquelas pessoas estavam cometendo, que precisariam abandonar essas práticas para alcançar a sabedoria. E aí no versículo 6, a Bíblia fala assim, ó: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, se você é luz no Senhor, você deve viver como filhos da luz. E a gente vai aprender como o filho da luz vive. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir. Olha aí, não basta ter sabedoria, tem que ter discernimento também, tá vendo? E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham nas luz, a luz, porque aquilo que eles fazem é oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Isso aqui é um texto para cristãos, sabe? Cristãos que outrora estavam acordados, vigilantes, mas em algum momento da vida chegou a dormir. Em algum momento da vida ele era um cristão sábio, uma pessoa sábia, mas em algum momento ele deixou essa sabedoria de lado. Então Deus faz um convite à igreja, né? Desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, a gente precisa sempre estar vigilante. A gente tem que estar sempre se autoavaliando, fazendo aquela autoconfrontação, para saber se de fato estamos vivos, se de fato estamos com o proceder de filhos da luz, ou se estamos apenas deixando a vida levar, né? Se deixamos apenas o vento nos levar. Porque a Bíblia fala que é semelhante ao vento que cada um leva. Quando a pessoa deixa se enganar por palavras tolas, quando as pessoas não buscam a Deus, e aí qualquer coisa que alguém te fala, você acredita naquilo, você não busca sabedoria, então você fica refém do que os outros te falam, e assim você se deixa levar. Você fica como alguém que está dormindo, que qualquer um carrega para um lado, qualquer um carrega para o outro. Então, quando você busca sabedoria, isso não vai acontecer com você. Você vai estar focado na palavra de Deus, você vai conhecer o seu Deus verdadeiramente. Então, quando vier as adversidades, as circunstâncias na qual exija que você seja sábio, você vai sair por cima. Lembra dos obstáculos? Quando os obstáculos vier, eles não farão com que você tropece, mas você passará por cima. E aí, o texto ele continua falando como um sábio vive e como um insensato vive. É basicamente um tutorial aqui agora para a gente aprender como de fato ser sábio. E aí no versículo 15, no mesmo Efésios capítulo 5, o versículo 15, a Bíblia vai nos orientar como viver de forma sábia. E aí diz assim, ó, todos têm, né? Amém. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios. Então agora a gente vai aprender como o sábio vive e como o insensato vive. Para a gente vai aprender o como devemos viver como sábios e o que não devemos fazer como os insensatos para a gente obter a sabedoria. E aí o versículo 16 começa, né? Remindo o tempo, porque os dias são maus. E a gente até já falou disso aqui em outras oportunidades, mas o que a Bíblia está dizendo é que o sábio, ele controla o tempo dele. Ele não deixa que seja controlado pelo tempo. Hoje você chega para muitas pessoas e as pessoas dizem que não tem tempo. Só que na real, todo mundo tem as mesmas 24 horas por dia. Alguém aqui tem mais ou menos de que 24 horas? Todos têm a mesma quantidade de tempo. O que muda são as prioridades. E o sábio, ele controla essas prioridades. Os insensatos não. Os insensatos, eles deixam ser controlados pelo tempo. Então, basicamente, é você definir o que você vai fazer da sua vida, quais são as prioridades na sua vida. Tem pessoas que botam Deus de último plano e aí buscam trabalho, estudos, lazer, passeios, viagens. Aí quando chega na parte de Deus, poxa, não deu tempo essa semana, mas na próxima eu vou tentar. Aí repete a mesma coisa e fica aquele ciclo vicioso. E aí quando chega a situação que exige a sabedoria da pessoa, ela não tem, porque ela não buscou o que deixa ela sábia. Então, o sábio, ele controla o tempo. Ele sabe que o trabalho é importante para ele, então ele tem ali 8 horas por dia, como é o caso da maioria. Tem gente que trabalha 12, tem gente que trabalha mais, mas é, a maioria tem 8 horas por dia para trabalhar, tem o tempo de descanso, tem o tempo de almoçar, e ele tem aquele tempo ali que ele sabe que é para Deus. Que faça chuva ou faça sol, aquele tempo é para Deus. Porque fazendo chuva ou fazendo sol, a gente vai trabalhar, né? Se a gente não for trabalhar, a gente vai tomar uma advertência, vai perder o emprego. A gente toma um ônus no trabalho, mas às vezes quando chove, a gente negligencia as coisas de Deus, a gente deixa de vir para a igreja, às vezes a gente deixa de ler a palavra de Deus, né? Às vezes está um friozinho, um gostoso, a gente quer dormir mais um pouquinho no tempo que a gente ia fazer o devocional. Aí quando acorda já é na hora de fazer o almoço. Então, basicamente, a pessoa sábia, ela controla o tempo. Ela não se deixa ser controlada pelo tempo. Então, se você tem sido controlado pelo tempo, você precisa parar e rever
como está o seu dia a dia, como está o seu relacionamento com Deus, se você está sendo de fato uma pessoa sábia ou se você está se enganando. Amém? Versículo 17. Portanto, não seja como, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O insensato, ele não compreende a vontade de Deus. O sábio, ele tem certeza que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O sábio, quando acontece algo de aparência ruim na vida dele, algo que ele tanto planejou, tanto sonhou e não deu certo, o sábio, ele compreende que a vontade de Deus não foi, que a vontade de Deus prevaleceu e que foi a melhor para ele. O insensato não. O insensato, ele fica chateado. Ah, eu fiz por onde, eu cooperei, eu fiz acontecer e agora Deus não me concede essa bênção. Aí fica revoltado, sai da igreja, se chateia e basicamente é isso. Eu estava até conversando ontem com um colega nosso e vou abrir aqui para os irmãos. Ontem a gente foi lá no condomínio fazenda que meu pai tem um terreno. E aí a gente foi conhecer, né, sobre os lugares, ver as casas que já estavam prontas, um lugar lindo, belíssimo. E meu pai, ele tinha muito desejo de construir naquele local. Só que, pela dificuldade do condomínio, de normas, coisas que pra gente que não está acostumado com essa cultura fina, foi um choque. Tipo, a gente fez o projeto da casa e a construção não foi aprovada simplesmente porque a altura do lavabo não estava na altura das normas do condomínio. Então, algo que pra gente, dentro de casa, fachada, a gente até compreende que tem que ser tudo no padrão. Mas dentro de casa eu não posso botar meu lavabo 10 centímetros a mais, 10 centímetros a menos. Então, foi algumas coisas que foi chateando a gente. E logo, pouco tempo depois, meu pai comprou um terreno lá em Alagoinhas, que é onde ele tem um projeto hoje de cuidar de crianças e tal. E naquele momento Deus veio falar no meu coração, né? Porque eu queria muito que na Fazenda Real tivesse construído pra gente estar lá direto, sem precisar voltar para Salvador. Isso seria muito bom. Mas Deus falou no meu coração, porque meus pais, há muito tempo, muito tempo, eles falam do desejo deles de cuidarem de crianças. E cuidarem de crianças em uma região que fosse que tivesse mais dificuldade financeira, em situações mais precárias. E Deus concedeu isso para eles. Só que para Deus conceder isso para eles, Deus teve que bloquear a construção aqui. Porque foi nesse período que aqui foi negado a construção, e por sinal, só para os irmãos saberem, depois foi aprovado com o mesmo projeto. Só para vocês saberem. Mas aí meu pai já tinha começado lá. Ele falou, não, agora não vou parar não. E construiu lá. E hoje, como os irmãos sabem, já foi compartilhado, tem sido uma bênção. Muitas crianças sendo alcançadas para Jesus. E coisas que um insensato muitas vezes não entenderia. Poxa, me desgastei aqui para pagar. Na hora de construir, contratei dinheiro para fazer projeto. Na hora de construir, ter essa dificuldade. Só que a gente, quando segue a Deus, quando a gente busca a Deus, quando a gente compreende a vontade de Deus, a gente entende que tudo tem propósito. E hoje eu vejo que o propósito da gente não ter construído lá é justamente para que meus pais conseguissem construir lá em Alagoinhas e ter esse projeto em andamento. E tem sido muito bom para a glória de Deus. Então, um sábio, ele não pode parar quando tiver a primeira dificuldade. Porque Deus sempre tem um escape. Ele nos garante isso. Deus sempre tem o melhor para nós. Porque na Fazenda Real a gente teria apenas uma casa com lazer, que seria muito bom. Mas lá em Alagoinhas meus pais tiveram a realização de um sonho. Que há muito tempo eles falavam isso. Acho que nem sonhavam em ter Fazenda Real ainda. Eles falavam que o desejo deles era quando tivessem mais velhos, tivesse um projeto assim para crianças em algum interior. E isso, Deus naquele momento ali me deu uma grande paz no meu coração. Amém? Compartilhando em forma de testemunho para que os irmãos também sejam abençoados. O versículo 18 diz assim, ó: não se embriaguem
com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aqui o texto ele fala sobre vinho. Vocês já devem ter visto uma pessoa alcoolizada, uma pessoa embriagada, e ela não se controla. O que ela faz não é do controle dela, mas é do controle da bebida que ela tomou. Às vezes a gente vê pessoas que bebem tanto que no outro dia esquecem tudo o que falou. Meu pai até fala de vez em quando que tem gente que quando bebe fica rico, começa a dar dinheiro a todo mundo, começa a dar dinheiro e a pessoa não tem nada, mas começa, não, vou pagar pra você, que não sei o quê. Tem pessoas que ficam violentas. Por quê? Porque eu estou trazendo esses exemplos. Porque a pessoa que se enche pelo vinho, como insensato, ela é controlada pelo vinho. E o texto ele traz o vinho, mas o insensato, ele se enche de raiva. Já viu uma pessoa falando assim, eu tô cheio de ódio. Vocês já devem ter escutado essa expressão. Ali é quando o ódio está controlando essa pessoa. E o insensato, ele vive dessa maneira, deixando que as coisas o controlem. Mas a Bíblia fala que o sábio, ele se deixa encher pelo Espírito Santo, de forma que não seja ele, mas o Espírito Santo controle as suas atitudes. Que o Espírito Santo controle as suas palavras, as suas ações. Então, o sábio, enquanto o insensato está se enchendo das coisas do mundo, de sentimentos ruins, de bebedeira, de coisas que o mundo oferece, o sábio, ele deve sempre se encher do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que são cheios pelo Espírito Santo de Deus, eles são guiados por Deus. E você sendo guiado por Deus, seus sofrimentos vão diminuir grandemente, porque você vai ser cada vez mais assertivo nas suas escolhas. Amém? Você acredita nisso? Então busquem se encher do Espírito Santo de Deus. E aí como é que o sábio faz? Versículo 19. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Basicamente, o sábio, ele está o tempo todo falando de Deus. Seja quando está cantando, seja quando está falando, em alguma das conversas dele vai ter a palavra de Deus. E como é que a gente faz isso? Buscando a Deus, lendo a Bíblia, se enchendo das coisas de Deus. Eu até já falei isso aqui outra vez. Se a gente é uma pessoa que gosta muito de futebol, de assistir futebol o tempo todo, a gente está envolvido com futebol, em algum momento da nossa conversa, a gente vai falar de futebol. Se a gente é uma pessoa que gosta de novela, que assiste novela, que passa o dia vendo novela, em algum momento da nossa conversa a gente vai falar sobre novela, porque é aquilo que a gente está mais familiarizado. Então, uma pessoa que busca a Deus, que está sempre ouvindo louvores, quando tem a oportunidade de ouvir música, ouve louvores, que busca estar na casa do Senhor, conhece e prossegue a conhecer a Deus, em algum momento da conversa, é inevitável, ela vai colocar Deus no meio. E um sábio, ele vive dessa maneira. Ele sempre coloca Deus no meio. Quando ele vai tomar uma decisão, ele procura saber qual é a vontade de Deus. Quando ele está em uma conversa, numa roda de amigos, ele procura saber o que é que Deus pensa daquilo, daquela conversa. O que Deus tem para falar para aquelas pessoas, ele tem na ponta da língua, porque é algo que ele está familiarizado. Então o sábio, em vez de ele, nas oportunidades dele, ele buscar coisas seculares para se alimentar, nas oportunidades que ele tem, ele está lendo salmos, ele está falando salmos, está cantando hinos, está cantando louvores, está falando de Deus. E isso é uma maneira sábia de se viver. Enquanto o insensato, ele fala de coisas seculares. Você conversa com uma pessoa, a gente teve uma peça aqui, não sei se os irmãos lembram, antiga, tem muito tempo, do crente oculto, que eram 3 amigos na faculdade conversando, quando um fala que é crente e os outros 2, oxe, você é crente? Mas tem o quê? Tem uma semana? Ele, não, já tem 10 anos que eu vou para a igreja. Mas na roda de amigos dele ninguém sabia, porque provavelmente ele se ocupava mais com coisas seculares do que com a própria palavra de Deus. Então, quando isso acontece, até as pessoas que estão ao seu redor não conseguem conhecer a Deus, porque você não tem a liberdade para falar sobre.
Então que você, que eu, que nós possamos estar cada vez mais buscando falar em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao nosso Deus, seja aonde for e com quem estejamos. Amém? Versículo 20. A Bíblia diz assim, ó, o sábio, né? Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O sábio, ele é grato por tudo. Já o tolo, ele reclama de tudo. Pro tolo, pro insensato, nada tá bom. Nada tá bom, tudo é motivo de reclamação. Ele já acorda reclamando, ele vai dormir reclamando, para ele nada tá bom. Já o sábio, ele agradece a Deus por tudo, seja pelas coisas boas ou pelas coisas ruins que venham a acontecer, ele sabe que tudo faz parte da vontade de Deus. Então, seja grato ao Senhor. A gratidão, ela ajuda muito o cristão. A pior coisa que eu como um pecador também, eu me chateio muito com pessoas ingratas. Eu não sou muito de ligar para cordialidade. Tipo, a pessoa chega assim, ter que dar um bom dia antes de começar a falar. De fato, eu não ligo. Tem gente que, se não der um bom dia, meu Deus do céu. Eu não ligo, eu prefiro, principalmente o WhatsApp, eu prefiro que já venha com o assunto do que bote, oi, tá aí esperar responder para depois mandar a mensagem. Eu prefiro que já venha com o assunto. Já tem pessoas que se importam muito com isso. Se não der um bom dia, primeiramente bom dia, aí continuar a conversa. Mas em relação ao obrigado, é uma parada que eu gosto de ouvir. Eu particularmente, compartilhando com os irmãos, eu gosto muito de gratidão. Eu sou muito grato às pessoas quando eu tenho alguma ajuda. Sou grato a Deus. E quando eu ajudo alguma pessoa, eu também gosto de receber essa gratidão. Então, a ingratidão é algo que pesa muito para Pedro. Talvez não seja para vocês, mas para Pedro é. E eu fico pensando, poxa, será que Deus também não tem esse sentimento quando a pessoa é ingrata? Tipo, Deus cuida da pessoa o dia todo, livra de assalto, livra da morte, livra de doença, mas a pessoa passa o dia todo reclamando, sabe? Que nada tá bom, que nada presta. Sendo que tem pessoas em situações, às vezes a pessoa tá passando por uma situação difícil, mas sempre tem pessoas que estão numa situação bem pior que a nossa, sabe? Que às vezes eu me sinto até, eu fico com medo de ser ingrato por causa disso. Então, que a gente possa estar aprendendo a ser grato a Deus, que a gente possa estar agindo de maneira sábia, agradecendo a Ele por tudo, sabendo que tudo que vem dele é, é bom, é perfeito e é agradável. E para encerrar, o versículo 21 fala assim, ó, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, a pessoa sábia é uma pessoa que serve, é uma pessoa que se sujeita, é uma pessoa que está disposta a ajudar, disposta a servir. Já o insensato, ele se esconde de tudo. Ele sabe o que tem que ser feito, mas não faz. Ele sabe que o irmão passa necessidade, que o irmão precisa de um apoio, de uma ajuda, e ele não faz. O sábio, ele se sujeita uns aos outros. E aqui sem olhar quem, sem olhar se é cristão, se é não cristão, se é da mesma religião que você, se não é, mas ele se sujeita. Porque quando ele faz isso, ele está testemunhando aquilo que Cristo foi aqui na terra. Então, basicamente, você vai ver aqui que tudo isso aqui tem Cristo envolvido. E Cristo foi o nosso principal exemplo de como viver aqui nesta terra de maneira sábia, sem erros, mesmo sofrendo como homem, tendo o pior castigo. Antes eu até achava que quando me perguntavam assim, qual é a pior morte que existe pra você? E eu ficava pensando, poxa, afogamento. Acho que afogamento deve ser uma tortura surreal. Mas depois quando eu fui parar pra pensar, eu acho que a morte de cruz deve ser bem pior. Porque todo o processo de ser açoitado, até ficar lá pendurado até a morte, depois ainda ser perfurado, acho que é uma tortura muito grande que você não sabe quando vai acabar também. E aí eu comecei a mudar um pouco o pensamento. Mas para você ver que até Cristo passando por todo esse sofrimento,
ele não pecou, não blasfemou, não chegou a reclamar contra o nosso Deus. Ele sempre agiu de maneira sábia. Então, que assim seja em nossas vidas. Creio eu que ninguém aqui vai passar por tamanho sofrimento como Jesus passou. Então, a gente precisa ser grato a Deus. A gente precisa compreender a vontade dele. A gente precisa controlar o nosso tempo. A gente não pode deixar que as coisas nos controlem. Como filhos da luz, a gente precisa agir como filhos da luz. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus amoroso, ó Pai, um Deus rico em misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concedeu o privilégio, ó Pai, de sermos teus filhos, ó Pai. O privilégio de sermos filhos da luz. E assim cremos, Senhor Deus, que o Senhor está conosco todos os dias, como a tua palavra diz. Cremos que o Senhor também irá nos ajudar nessa. Porque somos falhos, somos pecadores. Às vezes, o bem que a gente quer fazer, a gente não faz. O mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Mas contigo, a gente sabe que todas as coisas são possíveis para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, continua a nos abençoar. Faz com que essa palavra seja guardada em nossos corações. Nos dá restante de domingo em paz na tua presença, ó Pai. E que à noite possamos estar voltando aqui também para aprender mais de ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.